O corte de verbas das universidades federais veio à tona, né? Há uma discussão sobre isso seria uma retaliação do governo Bolsonaro em relação ao esquerdismo das universidades públicas, né? E tem essa discussão e sempre a educação merece total apoio da sociedade, porque a gente sempre vê na educação nossa chance, a nossa oportunidade de sair do buraco em que todos nós estamos metidos. Então qualquer corte de verba ou qualquer tentativa de enxugar o orçamento da universidade, a interpretação é que você pode estar exatamente fazendo uma punição, censurando o trabalho da universidade. Bom, é uma discussão realmente que merece ser travada, né? Qual é a prioridade que o país tem, mas na verdade também tem que ver que há um corte generalizado de verbas no orçamento. O orçamento brasileiro ainda é uma obra de ficção. A gente ainda não conseguiu, desde os tempos da inflação, a fazer um orçamento público realista, aquele que realmente em que vai espelhar a situação das contas públicas. Então, normalmente, o que é que faz? Se superestima as receitas e se subestima as despesas. No final, a conta não dá certo, claro, porque as receitas nunca chegam nesse ponto que se quer e as despesas ultrapassam os limites orçamentários. Então, o resultado final, quase sempre, é uma situação muito difícil, né? As contas não fecham. A gente tem que, na verdade, hoje, subestimar as receitas e superestimar as despesas, de forma que, se as receitas forem melhores e você conseguir conter as despesas, você vai chegar mais fácil a um sistema de equilíbrio. Bom, e diante da execução orçamentária desse ano, diante da pouca ânimo, pouco fôlego da economia, a gente tem uma frustração nas receitas públicas, receitas federais, receitas estaduais, receitas municipais. Claro que existem aquelas chamadas receitas extraordinárias, leilões de petróleo, enfim, mas não é um dinheiro que vai entrar no caixa do Tesouro de forma permanente, ou seja, a geração de riqueza da economia. Isso é uma coisa eventual, né? E tem que ajustar as contas públicas para isso. Não há área do setor público que vai ficar imune aos cortes. Olha só, o governo Bolsonaro é considerado um governo militar, né? Quase um governo sob intervenção militar. E a área de maior corte de orçamentária deve ser exatamente na área militar, na área de defesa. E olha que a gente aí está com a Venezuela criando problema ali na fronteira, pode ser que mereça mais atenção o que está acontecendo ali, né? E não, vai ter que cortar quase 40% do orçamento na área militar. Então, não tem como a educação, principalmente a educação sob responsabilidade direta do governo federal, que é a parte universitária, não passar também por uma questão de ajuste, não é uma questão ideológica. Não é que a universidade está gastando mal, ela tem que viver com o que tem. O dinheiro que o país tem é esse. Então vamos parar, todo mundo sentar, discutir o que pode ser feito com esse dinheiro. Ah, mas está caindo o telhado. Bom, então vamos consertar o telhado e vamos deixar de fazer outra coisa. Ah, mas tem uma pesquisa científica tal. Vamos procurar um parceiro, um patrocinador, alguém que dê a mão para você. Não tem ninguém no setor privado que possa te ajudar nisso? Ah, mas é ruim com a indústria, entendeu? Vai criar ali uma situação de promiscuidade com o setor privado, essa não é a função da universidade pública. Realmente, a função da universidade pública é formar os melhores, né? Você tem os melhores professores, você tem os melhores alunos lá. Por isso que um aluno na universidade pública custa quase 10 vezes mais
do que um aluno na universidade privada, né? Porque você tem ali a elite acadêmica do país, né? Os melhores têm que ir para a universidade pública, o país todo investe nela para que dali saiam os melhores e que esses melhores criem um retorno para a sociedade. Mas não adianta a gente viver de sonho, tem que viver da realidade, deixar essa questão ideológica de lado, né? E discutir o que é que pode ser feito diante da realidade orçamentária do país, que é terrível. Nós estamos com os hospitais em situação precária, precaríssima, sistema de saúde em situação precaríssima, a infraestrutura sob a responsabilidade do setor público também em situação muito precária, uma situação de alta vulnerabilidade na segurança pública, né? Pessoas vivem nas grandes cidades ou mesmo no interior, estão vivendo uma situação quase aterrorizante. Você imagina, você mora numa cidade, vem uma quadrilha, toma ela, explode o caixa eletrônico, né? E leva a cidade do interior, não é uma grande cidade. Enfim, as pessoas têm medo de atravessar corredores expressos, têm medo de andar de ônibus, têm medo de sair à noite. Isso tudo tem que ser visto, não pode ser pensado, esquerda, direita, sei lá, essa discussão fla-flu que a gente tem aqui. Era uma hora da universidade dar uma contribuição e em vez de olhar só para o seu umbigo, discutir o que pode ser feito, talvez uma mudança de paradigma na forma de gerir a universidade. Não dá para continuar desse jeito, ela caindo aos pedaços, com o seu conceito se esvaindo. Enfim, a gente tem que ter orgulho dessa nossa universidade. Ela tem histórias, quanta gente boa saiu da universidade pública e tem orgulho disso, né? Então a questão não é só bradar na rua, né, com defesa da educação. É um momento também especialmente a universidade, dar uma resposta para a sociedade brasileira e mostrar que ela pode fazer mais com menos.